Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-las nesse momento. O que vamos aprender hoje, colocando aí o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje, nós vamos trabalhar morfossintaxe da nossa língua, da língua portuguesa. Especificamente, nós vamos trabalhar aspectos da sintaxe, da organização dos termos, das palavras em frases, orações e períodos e a função que essas palavras podem exercer dentro dessas orações. Então, temos termos essenciais da oração, como sujeito, predicado, verbos quanto à predicação e complementos, objeto direto e objeto indireto. O nosso foco na aula de hoje será sobre o sujeito, ok? Então, vamos à nossa aula. Venham comigo. As palavras da nossa língua, os substantivos, pronomes, verbos, adjetivos e as outras podem ser organizadas em frases, orações e períodos, certo? A organização que nós vamos ter numa frase, em uma oração, cada palavra vai ter uma função diferenciada, certo? Para que a gente possa entender a função dessas palavras dentro desses enunciados, nós vamos ouvir a narração, ou seja, uma narração em forma de animação de um texto, certo? E daqui a pouco a gente vai observar a organização das palavras em frases, orações e períodos e a função, certo? Que elas exercem, ok? Então vamos ao nosso texto. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empaledecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua, de jogar lixo de sua casa nesse jardim? Muito bem, acabamos de ver, ou seja, ouvir a narração de um texto, certo? Um texto narrativo que conta pra gente a história de um menino que retirou uma flor de um jardim, né? Que aí no texto foi colocado como furto de flor, certo? Pegou essa flor e acabou cuidando, mas essa flor foi murchando aos poucos, perdendo a vida aos poucos, ok? Então, observem que nesse texto nós conseguimos compreender, certo, a mensagem, as ações, porque nós temos aí esse texto construído em frases, orações e períodos, certo? Pegando palavras e organizando em enunciados as orações, em frases que transmitem essa mensagem. Quando pensamos em orações, sabemos que as orações é todo enunciado que possui um verbo, certo? Então, para ser uma oração, nós temos que ter verbo presente. E sabemos que os verbos sempre vai ter alguém que pratica essa ação, alguém a qual se atribui um estado, uma característica, certo? Que são exatamente o elemento, ou seja, o termo que nós vamos estudar hoje, o sujeito desse verbo. Mas, para que a gente possa compreender bem, vamos analisar as partes que compõem essa oração primeiro. Então, colocando aí o nosso texto. Toda oração é composta por duas partes principais que chamamos de sintagma, certo? Sintagmas são as partes de uma oração. Esse sintagma pode ser nominal, certo? Quando nós temos apenas nomes nesse sintagma, ou pode ser verbal, quando tem a presença de um verbo. A diferença entre esses dois termos está na presença ou ausência do verbo. Desse modo, o sintagma nominal não possui verbo e o sintagma verbal possui verbo, ok? Então, voltando aqui comigo, observem este enunciado que nós retiramos lá do nosso texto. O porteiro do edifício cochilava.
certo? Então, observe que eu compreendo perfeitamente a ação, o que ocorreu aqui, certo? Eu tenho a mensagem, eu sei qual foi a ação e percebo que eu também sei quem realizou esta ação. Vamos dividir este enunciado em duas partes, nas duas partes que compõem a oração. Nós vamos ter essas partes aqui num quadro. Observem, sintagma nominal e sintagma verbal, ok? Agora, o que corresponde ao sintagma nominal aqui? Vamos lá. Destacando para vocês, observem, o porteiro do edifício, certo? Ele é o meu sintagma nominal. Esse enunciado aqui, percebo que ele não tem verbo. O verbo aparece após, certo? Aqui, cochilava. E devido à presença desse verbo, eu já sei que esta é a parte do sintagma verbal. Colocando aqui, olha só, cochilava. Então, a gente pode perceber que o nosso texto, ou seja, aqui, a oração que nós pegamos, o porteiro cochilava, pode ser dividida numa parte que possui só nomes, que é o sintagma nominal, o porteiro cochilava, e outra parte em que terá o verbo presente, que é o sintagma verbal. Ok? Sabendo disso, a gente tem que resgatar um outro conceito que nós já aprendemos, colocando aí para vocês. Olha só, no primeiro momento de aula, vocês aprenderam que nós vamos ter os pronomes, certo? E observe, o verbo acompanha o substantivo, ok? E que a gente consegue identificar a pessoa do discurso por meio dos pronomes também. E observe, o porteiro do edifício cochilava, certo? Se eu observar aqui, pegar o verbo e perguntar quem é que cochilava, percebo que como resposta eu vou ter exatamente aqui, o porteiro do edifício. Exatamente esta pessoa que estava realizando esta ação do cochilo. E aí você observa o nosso verbo, que está na terceira pessoa do singular, fazendo referência a quem? Ao porteiro do edifício. Observem que eu posso substituir todo este termo, porteiro do edifício, por um pronome. Qual era o pronome? Ele. Eu poderia dizer, ele cochilava. Então, observem que o pronome aí identifica para a gente, certo? Indicando para a gente que é a terceira pessoa do singular. Esse substantivo aí, certo? Que exerce uma função de quem realiza esta ação, indica para a gente a terceira pessoa do singular. Porque a gente consegue identificar o pronome, ele, fazer essa substituição aqui, certo? E quando nós falamos em ser pessoa que realiza a ação do verbo ou a qual o verbo se refere, perceba que nós estamos falando de sujeito da oração, que é exatamente uma função sintática. Colocando aí para vocês o conceito. Olha só, o sujeito da oração é o termo sobre quem ou que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal, ou seja, ele corresponde à parte da oração que só terá nomes, ok? E como nós vamos encontrar o sujeito de uma oração? Voltando aqui comigo. Basta você observar e analisar o verbo e ver a quem ele faz referência, certo? A quem a ação dele foi atribuída ou a quem está direcionado determinada característica que o verbo pode estar indicando. Vamos analisar? Colocando aí o nosso exemplo para que a gente possa identificar aí o sujeito. Observe, o porteiro do edifício cochilava. Pegamos o mesmo enunciado que nós já tínhamos separados em duas partes, na parte nominal e na parte verbal, os sintagmas, certo? Percebo que aqui no quadrinho eu tenho uma sequência que vai ajudar vocês a raciocinarem para fazer essa análise, ok? Então observem que o primeiro ponto, identificação do sujeito, certo? Como você vai identificar o sujeito? Você vai ter que observar o verbo. Quem ou o que? Você pode utilizar essa pergunta como auxílio, certo? Então, no enunciado, na nossa oração, o porteiro cochilava. Qual desses termos é o verbo? O verbo cochilar. E aí, identificando o verbo, verifica. Olha só a pergunta que você vai fazer. Quem cochilava? Certo? A resposta a esta pergunta será o teu sujeito da oração. Então, observe que na sequência, quando você encontrar a resposta, olha só, o primeiro raciocínio está aqui, analisar o verbo, perguntar quem ou o que, né, para o verbo, verificar lá a quem ele se refere. Quem cochilava? Aí, o segundo momento, você identifica o sujeito, certo? Que corresponde à parte onde só tem nome.
Quem cochilava? Qual é a resposta? O porteiro do edifício. Então, perceba que eu posso destacar aqui, vou destacar para vocês, olha só no nosso enunciado aqui, o porteiro do edifício é o sujeito da minha oração, ok? É ele que exerce a ação de cochilar, certo? A gente encontrou. Agora, observe que eu tenho um outro ponto aqui no nosso quadro, um terceiro, que é importante também a gente conseguir identificar. Núcleo do sujeito, ou seja, palavra mais importante. Como assim, professor? Palavra mais importante. Todo enunciado, todo sintagma nominal ou verbal, ele vai ter uma palavra que é a mais importante, que não pode ser retirada, senão a gente está perdendo informação ou perdendo completamente o sentido, certo? E como é que eu vou fazer isso? Observem aqui, vou mostrar para vocês este pequeno exercício. Observem que eu tenho aqui dois enunciados, referentes ao anterior que nós já analisamos. O primeiro, o do edifício cochilava. E o segundo, olha só, porteiro cochilava. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas orações é mais completa e nos permite saber o que aconteceu? Quais delas é mais completa? Em qual eu tenho mais informações? Na primeira ou na segunda? E aí, gente, conseguiram perceber? Voltando lá ao nosso texto. Observem que eu tenho uma informação muito mais completa na segunda oração. Porteiro cochilava, certo? É a mesma oração que nós analisamos anterior, só que agora eu tenho só o porteiro e o verbo. Percebam que aqui eu tenho a ação que foi exercida e quem exerceu a ação. Na primeira oração, observem que a ausência da palavra porteiro causou aqui um problema. Eu perdi a informação. O do edifício cochilava. Mas quem? Não, a gente não sabe, não tem especificado, certo? Então percebam que a palavra porteiro faz falta lá no primeiro enunciado. E como a gente já percebeu que a palavra porteiro faz falta e as outras, como o do artigo e do edifício, que foram retirados no segundo enunciado, não fizeram falta, a gente percebe que a palavra porteiro é a mais importante, certo? Então a gente vai dizer... Você percebeu aqui que a palavra porteiro é a palavra mais importante desse enunciado. O porteiro do edifício cochilava. A gente já sabe que aqui o porteiro do edifício é o sujeito, esse termo todinho, certo? E quando a gente analisa qual desses termos, entre o artigo o porteiro e do edifício, qual desses é o mais importante, você nota que a palavra porteiro, o substantivo, é a mais importante. Então, essa palavra funcionará como núcleo, certo? Núcleo desse sujeito, ok? Então, no nosso raciocínio, o que a gente fez? Primeiro, a gente identificou quem é o sujeito. A gente observou e analisou o verbo. Quem cochilava, certo? Depois, no segundo momento, a resposta da pergunta que a gente fez ao verbo identificou para a gente o sujeito, que é um sintagma nominal, o porteiro do edifício. Depois, em um terceiro momento, a gente analisou qual palavra é a mais importante do sujeito, certo? E a gente percebeu que a palavra porteiro é a mais importante, então ela funciona como núcleo deste enunciado, deste sujeito, certo? Compreendido aqui? Vamos adiante? Então, observem que aqui nós estamos falando de sujeito, certo? E o sujeito da oração é exatamente aquele termo que exerce a ação a qual o verbo expressa ou a qual o verbo se refere, ok? E esse sujeito, ele pode ser classificado, certo? Nós podemos ter um sujeito expresso determinado na oração ou um sujeito indeterminado. Vamos compreender bem? Vamos começar por aqueles que a gente consegue identificar de forma clara, certo? Que são os sujeitos determinados, que nós podemos classificar de algumas formas. Vamos lá observar a primeira classificação? Nós podemos classificar esse sujeito como sujeito simples, certo? E quem é um sujeito simples? É aquele que possui, olha só, um núcleo. Por isso que nós temos que saber identificar o núcleo do sujeito, ok? Vamos pegar exemplos na sequência.
Olha só, mais uma oração também que a gente percebeu é a oração que nós já analisamos, mas observe que nós temos aqui um plural. Os porteiros do edifício cochilavam. Então, vamos fazer o primeiro passo da análise sintática. Primeiro, identificar o sujeito da oração. Você analisa o verbo. Cochilavam. Quem cochilava? Está aqui o verbo, certo? Quem cochilava? Os porteiros do edifício. Então, observem que este termo, os porteiros do edifício, é o sujeito da minha oração, ok? Então, foi o segundo passo, ver a resposta que traz para a gente o sujeito. Terceiro passo, analisar o núcleo. Qual é a palavra mais importante? Percebam que aqui também a palavra mais importante será porteiros. Observem que eu não posso retirar essa palavra, senão eu vou perder uma informação muito importante, aquele que realiza a ação. Ok? Identifiquei o meu núcleo, agora vou classificar o meu sujeito. É o quarto passo, certo? Percebam que o meu sujeito aqui, ele é um sujeito simples. Mas, professor, por que um sujeito simples? Quantas palavras eu tenho escritas no núcleo, ou seja, quantas palavras funcionam como núcleo? Apenas uma palavra, o substantivo porteiros. Mas, professor, porteiros não indica só uma pessoa, indica mais pessoas. Percebam que não interessa aqui essa questão. Nós temos uma palavra que está no plural, que traz para a gente a ideia de vários porteiros, várias pessoas. Mas o que irá contar é o que está escrito lá no núcleo. No núcleo, a gente só tem uma palavra funcionando como núcleo, certo? Desse sujeito. Por isso que a gente vai chamar de sujeito simples. Vamos observar mais exemplos? Vamos lá analisar, fazer análise sintática. Outro enunciado retirado do nosso texto. A flor empalidecia. Começando a nossa análise. Primeiro, identifica o verbo, certo? Identificou o verbo está aqui. Pergunta, quem empalidecia? Observe que a resposta, que é o nosso segundo passo, ok? Indica aqui que é a flor. A flor, então, é o sujeito da minha oração. Eu tenho dois termos dentro do meu sujeito aqui. A, o nosso artigo, e o substantivo flor. Quais desses enunciados é o mais importante? Terceiro passo da análise. Qual é a palavra mais importante? A palavra flor. Então, no núcleo só tenho uma palavra, a palavra flor. Então, eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Certo, gente? Vamos adiante? Vamos conhecer outro tipo de sujeito, o sujeito composto. Perceba que esse sujeito composto, ele vai possuir dois ou mais núcleos. Como assim? Antes, lá no sujeito simples, eu só tinha uma palavra. Agora, no sujeito composto, eu posso ter duas palavras, 3, 4, quantas forem necessárias, funcionando como núcleo. Vamos observar exemplos para que a gente possa compreender? Vamos fazer a análise. Primeiro, identificar o sujeito. A gente identifica como? Verificando o verbo. É o nosso primeiro passo. Analisa o verbo. Verbo dançar. Quem dançou? A resposta, que é o nosso segundo passo, observem que a gente identifica que foi o João e a Maria. Tem até a imagem deles aqui. Então, João e Maria é o sujeito da nossa oração. Qual palavra é a mais importante? Temos três palavras aí, três termos. João, conjunção e Maria, certo? Observem quais dessas é a mais importante. Você vai observar que a mais importante é João e Maria. A gente tem a palavra João escrita dentro do sujeito e a palavra Maria também. Observem aqui que eu tenho duas palavras funcionando como núcleo, certo? Como eu tenho duas, eu já sei que eu tenho um sujeito composto. A classificação dele é um sujeito composto, ok? Porque composto, duas palavras ou mais. Ok? Vamos adiante. Percebam que até aqui a gente conseguiu identificar claramente o sujeito nas orações, certo? Vamos observar aqui.
Classificação do sujeito, outro tipo de sujeito que nós vamos ter é o sujeito oculto. É aquele que não aparece de forma explícita. Como assim? Ele não aparece escrito ou falado na oração, mas ele pode ser determinado por meio da flexão verbal e do contexto, certo? Ele também é chamado de elíptico, implícito ou subentendido. Para que a gente entenda esse sujeito oculto, vamos ao exemplo. Gostamos muito de sorvete. Primeiro passo da nossa análise, olhar o verbo. Perguntar para o verbo. Gostamos, está aqui o nosso verbo, o verbo gostar. Quem gosta muito de sorvete? Qual é a resposta para essa pergunta? Que vai dizer para a gente quem é o sujeito, o nosso segundo passo. Percebam que a resposta é nós, eu e outra pessoa. Mas, minha gente, a palavra nós ou o enunciado eu e outra pessoa aparece escrito aqui na nossa oração? Aqui? Apareceu escrito o nós? Não. Observem que ele não aparece escrito. Então, percebam que ele está oculto, ele foi omitido, certo? Então, como ele está omitido, a gente já sabe aqui que é o sujeito oculto. Ele não aparece escrito, mas a gente conseguiu identificar ele por meio de quem? Por meio do verbo, certo? Gostamos, indica pra gente o pronome nós, certo? Primeira pessoa do plural. E observem que a gente identificou isso por meio do verbo. Tem núcleo do sujeito agora? Percebam que não. Não tem essa parte aqui da análise. Por quê? A gente não tem nada escrito aí como sujeito, certo? Então, a gente já classifica ele como sujeito oculto. Não apareceu escrito, não foi falado, mas a gente consegue determinar por meio do verbo. E observem que o sujeito oculto é muito presente nos textos, ok? Observem. Eu furtei a flor, trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela estava feliz, certo? Observem, furtei. Quem é o sujeito da oração deste verbo? Furtei, percebo que ele se refere a eu. Então, eu é o sujeito da minha oração, certo? Agora, trouxe-a para casa. Nós temos essa outra oração. Quem é o sujeito deste verbo? Trouxe-a para casa. Quem é? Observem que o sujeito, ele já foi mencionado, certo? Ó, a flor, certo? Trouxe-a para casa. Eu trouxe a flor para casa. Observem que antes do meu verbo não apareceu escrito eu, mais uma vez. Ele foi omitido. Mas por que ele foi omitido? Porque ele já foi citado na oração anterior, lá na primeira oração. Então, para evitar a repetição, observa como ia ficar estranho o texto se você repetisse eu a todo momento. Eu furtei a flor, eu trouxe a flor para casa, eu coloquei no copo com água, logo eu senti. Observe que isso torna o texto cansativo. Para evitar esse cansaço do texto, tornar ele enfadonho, ou seja, o sujeito pode ser omitido, pode-se utilizar o recurso do sujeito oculto. Então, os outros verbos, trouxe-a para casa, observe que o verbo trazer, o sujeito é eu, mas não aparece escrito. Então, aqui a gente tem um sujeito oculto, aqui no verbo trouxe. Coloquei-a no copo. Quem é o sujeito do verbo colocar? Eu, certo? Apareceu escrito? Não, porque ele já apareceu lá na primeira oração, na segunda ele foi omitido. Então, a gente tem mais uma vez sujeito oculto aqui, com o verbo colocar. Logo senti. Quem é o sujeito deste verbo? Eu também, certo? Percebam que ele aparece escrito, eu, a palavra eu, o pronome? Não. Nós temos mais uma vez aqui um sujeito oculto. E a gente conseguiu determinar esse sujeito pelo contexto, porque eu já apareceu como sujeito lá na primeira oração. Passei-a para o vaso, olha só, sujeito oculto mais uma vez. Quem passou? Eu, mas aparece escrito este sujeito? Não, sujeito oculto. E notei, quem é que notou? Quem é o sujeito deste verbo? Eu também, sujeito oculto. Observem
que o sujeito foi citado uma vez lá no início e na sequência ele foi omitido. Nós tivemos aí o sujeito oculto dentro do nosso texto, ok? Então observe que a gente percebeu que mesmo o sujeito não estando escrito aqui, a gente conseguiu determinar, dizer quem é, certo? Pelo verbo e pelo contexto. Mas nós temos situações em que a gente não sabe quem realizou determinada ação. A gente não consegue dizer quem é o sujeito de uma oração. É exatamente o caso de sujeito que nós chamamos de indeterminado. É aquele no qual não se é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal, certo? Então é o tipo de sujeito que não aparece escrito no texto, ele não é falado e você também não consegue determinar ele por meio do verbo. E como isso vai acontecer? Vamos observar o exemplo e analisar os enunciados. Olha só, tenho aqui este exemplo. Furtaram a flor. Imagina que o porteiro acordou da nossa história e viu que a flor não estava mais no local de antes, né? Ele pode dizer, furtaram a flor. O porteiro sabe quem realizou essa ação? Então vamos analisar. Primeiro, verificar o verbo. Quem furtou? Ó, o verbo furtar. Furtaram a flor. Eu consigo dizer especificamente quem foi a pessoa ou o sujeito? Foi um morador? Foi uma pessoa que estava passando na rua, que visitou o local? Percebam que não tem como determinar especificamente, certo? Então, esse sujeito aqui, olha só, a gente colocou até uma interrogação aqui, está indeterminado, não sabemos quem é. Então, perceba que ele também não vai possuir núcleo, certo? Porque a gente não tem nada escrito aí como sujeito. Então, como a gente não consegue identificar esse sujeito, a gente vai classificar ele como sujeito indeterminado. E como nós podemos indeterminar esse sujeito? Nós temos recursos na nossa língua para fazer isso. Olha só, o sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência ao sujeito. Este é o primeiro modo, certo? Verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência ao sujeito. Ou quando for flexionado, olha só, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula si. Esta é a segunda forma de indeterminar o sujeito. Terceira pessoa do singular mais o si. Ok? Exemplos? Vamos aos exemplos que fica mais claro. Esqueceram de trancar a porta. Certo? Quem esqueceu de trancar a porta? Observem, primeiro passo, analisa o verbo. Quem esqueceu? Se perguntarem aí de repente na sala, quem esqueceu de trancar a porta? Dá para identificar, olha só, neste enunciado, esqueceram de trancar a porta especificamente quem realizou esta ação? Não, não dá. E observem que o verbo esqueceram é um verbo que está na terceira pessoa do plural, certo? Se a gente fosse colocar um pronome na frente dele, seria o eles, né? Eles esqueceram de trancar a porta. Mas percebo que não vem escrito nenhum pronome e a gente não consegue determinar quem esqueceu, certo? Então observem que nesse caso aqui nós vamos ter um sujeito que nós chamamos de sujeito indeterminado, ok? Outro exemplo, precisa-se de vendedores. Olha só, analisando o verbo. Primeiro passo sempre. Quem precisa? Observe que de repente você está andando na rua e tem essa placa. Precisa-se de vendedores. Quem é que precisa? A gente consegue dizer especificamente quem é esta pessoa que está precisando? Percebam que não. Está indeterminado o nosso sujeito. Nós temos mais uma vez um sujeito indeterminado. E observem que o verbo precisar está na terceira pessoa do singular e junto dele nós temos o quê? A partícula si. Então, observem que aqui eu tenho outro caso de sujeito indeterminado, aquele que nós não podemos definir, não podemos indicar quem especificamente, certo? Então, observem que a gente viu sujeitos, tipos aqui, aqueles que são determinados, simples, composto e o oculto, a gente consegue dizer especificamente quem é, e o sujeito que não pode ser determinado, que é o sujeito indeterminado, aquele que a gente não consegue dizer quem realização especificamente, ok? Agora, existe um tipo de sujeito na nossa língua
que nós vamos chamar de sujeito inexistente, certo? E o que seria um sujeito inexistente? Observem aí. O sujeito inexistente ocorre em orações que possuem verbos impessoais. Então, se eu tiver na minha oração um verbo impessoal, ela vai ter um sujeito inexistente. Mas, professor, o que é um verbo impessoal? Já respondo para vocês. Olha só, são verbos que expressam fenômeno da natureza ou indicam tempo cronológico, certo? Dia, hora, mês, cedo, tarde, ou tempo climático, quente, frio, certo? Então, observe que estes verbos que expressam tempo, ok? Ou indicam um fenômeno da natureza, as ações deles não podem ser atribuídas a ninguém. Então, nós vamos ter um sujeito que nós chamamos de inexistente ou também como pode ser classificado oração sem sujeito. Vamos aos exemplos? Observem aí. Choveu muito. Observem que se eu for analisar o verbo, né, no nosso primeiro passo aqui, olha só, quem choveu? No sentido real, literal, eu posso especificar alguém que realizou essa ação de chover? Alguém aí na sala, no local que você vive, já choveu alguma vez na vida? No sentido literal? Percebam que não. Não tem como especificar, atribuir a ação de chover, que é um fenômeno natural, a uma pessoa, a um ser ou a algum objeto, certo? No sentido literal, não é possível. Então, essa ação não pode ser atribuída a ninguém, certo? Então, percebe que como a ação não pode ser atribuída a ninguém, a gente terá um sujeito inexistente. Outro exemplo, fazia frio durante a madrugada. Verbo fazer. Olha só. Primeiro passo. Quem fazia, ou seja, quem fazia frio? A gente pode atribuir esta ação aí, essa ideia de forma literal a uma pessoa, a um ser ou a algum objeto? Percebam que não, certo? Percebam que fazia frio indica tempo, tempo climático, certo? É uma ação natural, é algo da natureza também. Então, o sujeito será inexistente. Olha o outro exemplo. Era bastante tarde, o verbo ser. Olha só, era bastante tarde. Quem era tarde, né? A gente pode fazer isso aqui, fazer essa pergunta e atribuir essa ação a alguém? Percebam que não é possível, né? Atribuir esta ação. Então, percebam que aqui nós temos o verbo ser na indicação de tempo. Tempo cronológico, certo? Então, a gente vai ter sujeito inexistente também nesta oração. Por fim, olha só o verbo haver, minha gente. No sentido de existir, também é impessoal. Olha só o exemplo aqui. Este exemplo. Quantas novidades há em uma flor? Certo? O que há? Percebe que este verbo foi utilizado aí no sentido de existir, certo? Então, observem que aqui a gente também não vai poder atribuir a ação dele a ninguém. A gente não vai ter um sujeito escrito, a gente não vai ter um sujeito que possa exercer esta ação que o verbo expressa. Então, a gente vai ter, nesta oração, sujeito inexistente, ok? Então, voltando aqui comigo, observem que nós analisamos que os sujeitos, ok? Eles podem ser determinados, ok? Quando são determinados, a gente pode classificar ele em simples, composto e oculto. A gente consegue identificar analisando o verbo ou observando o contexto, certo? E pode ser indeterminado, quando você não consegue especificar quem realizou determinada ação. Ou você pode ter oração que não apresenta um sujeito inexistente, que são as orações que possuem verbos impessoais, que indicam tempo, certo? Climático ou cronológico, ou indicam um fenômeno da natureza, ações que não podem ser atribuídas a ninguém, a nenhum sujeito. Ok? Espero que tenham gostado da nossa aula, ok? E finalizamos ela aqui. Até breve, gente!